Qual é, galera? Aqui é Daniel, sou cientista de dados na Horus. Caí de paraquedas completamente nessa profissão. Na real, eu era um engenheiro mecânico, que eu gostava muito de literatura, filosofia, matemática, mas era horrível de desenho. Então, meu primeiro estágio não foi com projeto, foi com o pessoal da incubadora de startups. E juntando com o meu tempo na Horus, né, trabalhando bastante com inteligência de negócios, com processos, com a gestão de projetos, eu acabei mergulhando um pouco mais a fundo na ideia de negócios artificiais que eu vou compartilhar com vocês hoje. E quando foi que isso tudo convergiu? Quando eu comecei a entender que quanto mais a gente pensa em um modelo de negócio, mais distante ele fica da realidade. Quanto mais a gente tenta idealizar uma forma com que o nosso modelo de negócio vai funcionar, e quanto mais distante a gente fica de aplicar isso na realidade, mais a gente tem que pivotar, né, como o Steve Blank chama, o nosso modelo, mais a gente tem que pivotar a nossa forma de fazer dinheiro. Então essa foi a primeira coisa que a gente colocou em xeque no momento que a gente estava estudando como iríamos fazer novos modelos de negócio pautados dentro da inteligência artificial, mas o nosso mercado gosta de dar os nomes difíceis em inglês para as coisas, né? Então, quanto mais a gente conseguiria fazer um negócio data-driven e o que de fato isso significava quando a gente contrastava com os modelos de inteligência artificial. Então, o primeiro passo foi a gente questionar se o Finóquio, quando montou lá o Business Model Canvas, ainda estava válido. Porque, afinal de contas, se eu já tenho um modelo de validação de negócios, por que eu precisava do Steve Blank? Por que a gente precisava ficar fazendo, por que a gente precisava ficar pivotando toda hora? Então esse foi o momento em que a gente descobriu, na verdade, que a filosofia começou a fazer mais sentido com a gente, né? Começou a ressoar mais nas nossas decisões. A gente começou a observar de primeira mão, em vários aspectos diferentes, a escola empírica brigando com a escola racionalista, como sempre foi. E eu estou trazendo isso não para a gente trazer um clima um pouco mais pesado para o nosso bate-papo, mas só para a gente perceber que não é nada novo, não é nada que o Steve Jobs inventou, não é nada que o novo coach está trazendo para vocês, não é nada disso. É uma coisa muito antiga e uma coisa que está com a gente desde sempre. Que é o nosso entendimento de mundo, né? Qual é a diferença entre o que eu acho e o que é. Antes da gente começar a descer um pouco mais no detalhe do porquê mudar as coisas é tão importante, por que fazer esse pivô entre a proposta inicial e o que de fato funciona, tem uma frase de Woody Allen que é: se você quiser fazer Deus rir, conte-lhes os seus planos. O que a gente vai fazer daqui para frente, a gente vai contar os nossos planos para Deus e a gente vai prestar atenção em quais piadas ele está rindo, quais piadas ele levantou para bater palma e quais piadas ele ficou mais sério. Porque com isso a gente vai descobrir o que a gente precisa mudar mais rápido. Para isso a gente vai usar a inteligência artificial. Então, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve esse embate dentro da nossa sociedade de mercado, dentro dessa relação onde eu tenho algo para ofertar e você quer comprar alguma coisa? Como é que a gente faz para ajustar isso tudo? É muito mais simples do que o que a gente imagina. A gente simplesmente pega a nossa ideia e traz para o mundo real. Como a gente faz isso? Vendendo alguma coisa, ofertando alguma coisa. E nesse modelo, na forma com que ele estava sendo operado, até ali o auge, né, da criação de proposta de valor e solução de mercado lá com Ford, isso era sensacional. Veja, eu tenho um produto, esse produto é um carro, eu tenho meios de produzir esse produto e eu tenho meios de colocar esse produto no mercado. Então até aí estava perfeito, não tem problema algum e ainda continua ok. Uma coisa interessante da gente lembrar é que na primeira revolução industrial a gente inventou os tears. Estamos na quarta já, não é por isso que a gente tem que destruir todos os outros tears, certo? A gente vai continuar fazendo o tecido da mesma forma com que a gente sempre fez. Então, se tratando de bens de consumo, ok, não tem problema nenhum a gente seguir com o Finóquio. Quando a gente está falando de uma startup, quando a gente está falando de um modelo de negócio que no seu próprio core existem os dados, ele é data-driven, então essa figura começa a mudar um pouquinho.
Então eu vou dar um exemplo para vocês, antes da gente seguir nessa trajetória, do que acontece quando a gente dá uma solução data-driven seguindo um pensamento tradicional. Há uns anos atrás, tio Bill, para os mais distantes, o nome dele, o pessoal chama ele de Bill Gates, a gente aqui em Salvador chama ele de tio Bill, teve uma iniciativa sensacional. Depois que o pessoal fica rico, todo mundo quer salvar o mundo, né? Então, ele teve a ideia de melhorar sozinho toda a educação dos Estados Unidos. E ele teve uma estratégia data-driven para fazer isso acontecer. O que foi que ele fez? Ele pegou o top das escolas, o ranking, né, das melhores escolas dos Estados Unidos, com base nos indicadores de desenvolvimento, e comparou com as piores escolas dos Estados Unidos também, com base nos mesmos indicadores. E ele começou a perceber que a renda per capita das escolas não era um fator palatável, não era um fator muito importante quando rodavam-se os testes estatísticos para descobrir se isso realmente afetava o desempenho da criança na escola. Ele também começou a ver que escolas em localidades muito próximas davam resultados muito diferentes, então ele começou a perceber que talvez a localidade da escola não fosse um fator tão importante assim. E ele viu inclusive que professores muito bons davam resultados muito bons em uma escola e os mesmos professores muito bons davam resultados negativos em outra escola. O único fator diferente entre essas duas escolas, que os mesmos professores atuavam, era o tamanho delas. Então ele percebeu que, estatisticamente falando, na amostra que ele selecionou, algumas escolas, as escolas com menor número de alunos, tinham um resultado melhor, e escolas com um número muito grande de alunos tinham um resultado pior. E aí ele tirou uma conclusão bem óbvia, inclusive, para o que a gente está conversando. Ele entendeu que escolas menores têm uma tendência maior a dar bons resultados para os seus alunos e escolas maiores têm uma tendência maior a ter resultados piores. E ele bolou, inclusive, uma justificativa para isso muito lógica, muito plausível, que tem muito sentido de ser verdade. Ele falou, ora, em escolas menores, já que os dois professores do exemplo são iguais, os professores têm mais acesso aos alunos, a gente tem menos alunos dentro daquela sala de aula, então eu consigo ficar mais próximo deles. Do outro lado, eu tenho o mesmo professor em uma sala com muitos alunos e ele não consegue dar o mesmo nível de atenção, ele não consegue passar os mesmos assuntos, na mesma intensidade, na mesma qualidade para os seus alunos. Então, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai, para melhorar a qualidade do ensino nacional, criar mais escolas pequenas, para que os professores possam dar mais atenção para os seus alunos. Então, essa foi a conclusão extremamente plausível que tio Bill chegou para revolucionar o sistema de ensino estadunidense. E ela foi um fiasco, ela deu muito errado. Ele investiu milhões de dólares, né? Tudo com ele na ordem dos milhões, né? Investiu milhões de dólares, abriu várias escolas pequenas, em distritos de bairros ricos, em distritos de bairros pobres, e foi muito ruim, deu muito errado. Ele teve praticamente a mesma quantidade de escolas com alto desempenho e a mesma quantidade de baixo desempenho. Foi muito ruim, foi horrível, ele perdeu milhões de dólares nesse jogo. E foi feito, é claro, como todo bom empresário, um estudo de causa raiz. O que foi que aconteceu? Por que nós fomos levados a esse erro? Era uma coisa tão plausível, parecia tanto que ia dar certo e foi tão errado. Nesse caso, ele caiu em um erro estatístico, em um erro de tamanho amostral. Toda vez que você tem uma população muito pequena, a tendência nessa população de você conseguir observar resultados extremos é muito grande. Vou dar um exemplo mais claro do que esse. Você tem dois grupos, certo? Um grupo com uma pessoa e um grupo com 10 pessoas. Em qual dos dois grupos é mais provável que todos os integrantes sejam homens? No primeiro grupo é muito mais provável.
No segundo grupo, você precisaria que 10 pessoas fossem homens. No primeiro grupo, apenas uma. Nesse caso, é a mesma coisa. Você tem 5 alunos em uma sala e 20 alunos em outra sala. Em qual das duas salas existe uma probabilidade maior de você só ter gênio? É claro que é na primeira sala. Então, essa é uma questão estatística, uma questão de espaço amostral, muito bem abordada por Daniel Kahneman no seu livro Pensando Rápido e Devagar. Então, o que isso mostra para a gente na hora da validação de um modelo de negócio? O que a gente já sabe há muito tempo, só que com a ciência a gente começa a dar nome para essas coisas. A gente já sabe há muito tempo que qualquer modelo de negócio, por melhor que seja, ele precisa ser testado. Não importa só se ele é plausível, a gente tem que testar para ver se é isso que acontece. E a maioria dos investidores já dizem isso para a gente há muito tempo. Warren Buffett, por exemplo, ele sempre diz pra gente: nunca coloquem todos os seus ovos numa cesta só. Sempre diversifique. O que é você diversificar? Você não vai colocar a tua grana em um lugar que você acha que vai dar errado. Você sempre vai colocar ela num lugar que você acha que vai dar certo. Porém, algum dele pode não dar, Pode não ser do jeito que a gente está esperando. Então, essa é a diferença entre plausibilidade e realidade. Nem tudo que é plausível, nem tudo que faz sentido de fato acontece. E a gente precisa estar preparado para isso. Então, por que a gente está falando de Finóquio? Por que a gente está falando do problema do modelo de negócio das escolas de Bill Gates nesse cenário de plausibilidade versus realidade? Porque a ideia dele era extremamente plausível. No entanto, o método que ele tinha de implementar essa ideia não funcionou e ele provou o que na ciência a gente chama de hipótese nula. Ele provou que a ideia dele estava errada. Quando a gente usa o model, quando a gente usa o Canvas, né, o Business Model Canvas, lá de Finóquio, a gente faz exatamente isso. A gente traz a nossa proposta de valor e a gente procura formas que façam sentido dela ser verdade, dela funcionar. Ou seja, a gente procura plausibilidade e a gente aplica isso para saber se na realidade ela vai funcionar. E a partir daí a gente faz o que a gente vai chamando de pivô, né? A gente vai mudando aqueles stickers. Como que é o nome do sticker? Que coloca post-it. A gente vai trocando o nome dos post-its, certo? E o que mudou quando a gente trouxe essa ideia de probabilidade, né? O que foi que mudou quando a gente começou a falar de espaço amostral? O que foi que mudou aí no Data Driven Canvas? Quando a gente começa a usar a estatística, admitindo que nós já temos os dados para poder criar as nossas hipóteses, a gente começa a poder validar certas coisas, não sobre o que faz mais sentido, mas sobre o que é mais provável. Então, por si só, o pensamento estatístico já muda a nossa forma de preencher o próprio Data Driven Canvas. O próprio Business Model Canvas, desculpa. Então, por si só, o pensamento científico junto com a estatística já muda a forma com que a gente preenche o Business Model Canvas de forma analógica. Isso já muda, a forma, o mindset já muda. Na real, aqui em Salvador a gente chama mindset de Mind 8, né? Você tá sabendo? Pois é, enquanto o pessoal vai atrás do mindset, a gente já volta aqui com o Mind 8, todo pronto para vocês. Mas enfim, isso é papo pra outra conversa. Então, é isso que acontece. Quando a gente tira o modelo de negócio da nossa cabeça e traz para a realidade, a gente descobre certas coisas. E isso não é novo. Isso é exatamente a rixa entre a escola empirista, da filosofia, da ciência, que fazia testes, e a escola racionalista, que usava a lógica para dizer se isso, logo aquilo, e chegar nas suas conclusões. E o que de fato mudou quando a gente adicionou inteligência artificial? O que de fato mudou quando a gente começou a criar modelos de negócio com a inteligência artificial no meio, no centro? Essas hipóteses e a aplicação da ciência passou a ser de uma forma muito mais rápida, muito mais rápida. Para a gente entender o porquê ela é muito mais rápida, a gente tem que voltar um pouquinho na definição da inteligência artificial por si. Então,
Para os leigos, né, que chegaram agora, caíram de paraquedas aqui no nosso congresso, caíram de paraquedas aqui nessa palestra, a inteligência artificial é quando a gente pega uma máquina, a gente diz para ela o que a gente quer e a gente deixa ela criar uma fórmula, a gente deixa ela criar um modelo, a gente dá alguns parâmetros para ela, mas ela vai mudando esses parâmetros até chegar onde a gente quer. Então, imagina aquele joguinho do Google Chrome, certo? Quando a internet cai. Você tem lá o dinossaurozinho que ele pode pular ou se abaixar e vão aparecendo os obstáculos. Qual é o critério de sucesso daquele joguinho? A gente não quer que ele bata. Se ele vai pular ou se ele vai se abaixar, é problema da máquina. A gente não quer saber o que ele vai fazer naquele exato momento. Então a gente cria um modelo que permite que ela vá mudando as suas equações, no caso de uma rede neural, as suas equações de ativação, vai mudando os perceptrons, até que o perceptron gere a ação que a gente deseja, ou seja, que o critério de sucesso esteja atendido, que o fitness do nosso modelo esteja dentro do nosso intervalo, do intervalo desejado lá para aquela determinada ação. Isso é o que o modelo de inteligência artificial faz. Se a gente tira isso do joguinho do Google Chrome e traz isso para uma realidade de negócio, vamos falar agora da Amazon, por exemplo. Vamos supor que a Amazon está querendo escolher o fornecedor dela, que a Amazon tem acesso a todo o histórico de entregas do fornecedor dela. Como é que ela vai saber qual é o fornecedor melhor para uma determinada entrega? Ela vai criar um modelo e vai ver, dentro dessas condições do seu pedido, qual é o fornecedor que pode entregar de uma forma mais rápida. Ela não quer saber como o fornecedor vai entregar, ela não quer saber como ela vai tomar a decisão. Ela quer que o modelo de inteligência artificial, que o modelo de machine learning diga para ela qual é o melhor fornecedor para fazer aquela entrega. O como, o que está aqui no meio, não importa. A única coisa que importa é o critério de sucesso. O resto, o algoritmo vai aprender para chegar nesse critério de sucesso estabelecido. Vamos pegar isso e voltar para Finóquio. Como é que a gente escolhe um fornecedor dentro de Finóquio, dentro do nosso... Como é que a gente escolhe a forma de entrega para o nosso cliente final dentro da metodologia do Business Model Canvas? Dentro do que é mais plausível, dentro do que a gente acha que vai dar certo, a gente testa, a gente vê se dá certo, se não der certo a gente troca. O que a inteligência artificial muda aí? Você não precisa mais testar, você não precisa mais se arriscar a esse ponto. Ela vai criar tudo isso em um ambiente controlado, ela vai fazer as simulações que precisa fazer e ela vai sempre lhe cuspir a melhor decisão a ser tomada. Acabou. O que isso muda na nossa relação com os produtos? No Business Model já está resolvido. O pivô vai ser feito muito mais rápido, independentemente de você. Você não importa mais o que é plausível, não importa mais para você mudar um fornecedor, até mesmo para você mudar a sua proposta de valor. A única coisa que importa é o resultado que você quer chegar e o modelo que você criou para chegar até lá. O como vai ser feito, o modelo vai dar conta disso daí para você. E o que isso muda na relação do cliente final com o produto que foi gerado com base na inteligência artificial? O melhor exemplo para a gente discutir isso é o próprio Instagram. Por que a gente não pode, por que a gente não sabe muito bem exatamente o que a gente tem que fazer para uma foto nossa, para uma publicação nossa atingir uma quantidade maior de pessoas? Essa resposta é muito simples, porque nem Mark Zuckerberg sabe o que o modelo está fazendo. Por que ele não sabe, gente? Porque vamos lembrar de novo do que acontece quando a gente usa inteligência artificial para montar o nosso modelo de negócio? Você estabelece o critério de sucesso. Você não estabelece o como. O Instagram não tem um conjunto de regras para uma determinada postagem, dentro de um determinado horário, com uma determinada hashtag, sobre um determinado assunto, alcançar um determinado público. Não, é o contrário. Ele vai procurar o que esse determinado público consome dentro de um determinado horário, consome dentro de determinadas hashtags para determinado conteúdo e vai mostrar para essa pessoa daqui o que ela procura. E isso também não é novo. Eu gosto de trazer essas referências para o nosso debate, para o nosso discurso, porque a gente precisa entender o quão profundo são essas questões para a gente dar o devido valor
ao debate desses assuntos. Isso é bíblico, inclusive. Isso está no livro de Mateus, versículos 7 a 12. Quando o povo, a congregação está conversando com Jesus e ele pergunta, Pai, mas o que devemos fazer? E ele fala, pedi-vos e vos será atendido, bata e a porta lhe será aberta, pois aquilo que pede se recebe. Né? Tem um trecho do versículo 11 ao versículo 12 que ele passa uma lição para o pessoal, inclusive. Ele fala, pois se vocês são maus e fazem bem aos filhos de vocês, imagine o Pai, que é a bondade em si. Porque ele faria mal a alguém que vem lhe pedir o bem. É exatamente isso que a gente está conversando com o Instagram. O que você pede, você recebe. Então, se você pedir conteúdos políticos polarizados, no caso da eleição que teve agora, ou só de Trump, ou só de Biden, você vai consumir cada vez mais Trump, cada vez mais Biden. Perceba, não existe um modelo que está desenhado para te fazer seguir mais Trump. Não é isso. O modelo está desenhado para te dar mais do que você pede. É assim que a inteligência artificial funciona. Ele tem um objetivo, ele vai testar coisas que leve ele até o objetivo dele. No caso, é fazer você ficar engajado. Isso significa que, na mesma medida que você fica mais polarizado procurando coisas polarizadas, você fica mais informado procurando coisas despolarizadas. Se você procurar muita coisa de Trump, se você procurar muita coisa de Biden, o Instagram vai te mostrar cada vez mais coisas de Trump, o Instagram vai te mostrar cada vez mais coisas de Biden. É assim que funciona. Quanto mais você alimenta um modelo com feedbacks positivos, mais ele vai lhe dar aquilo que te fez alimentar ele com feedbacks positivos. É assim que funciona. Então, voltando para as referências que a gente estava falando, a questão é, o que a gente pede? Qual é o nosso critério de sucesso? Para o Instagram já tá definido, é o que você engaja. Agora, com o que você vai engajar, aí depende da gente. Quanto mais a gente só precisa lembrar que quanto mais a gente engajar com um determinado conteúdo, mais a gente vai receber esse determinado conteúdo. O que acontece quando não tem critério de sucesso? É daquele jeitão, né? Pra quem não tem calça, o serve de bolso. Mas então, de onde vem essa polêmica toda, né? Já que é quase bíblico o troço, né? O cara sempre vai dar pra gente o que a gente quer, mais do que a gente quer. Pensa agora que você tem um filho e todo dia depois do almoço ele lhe pede um pedaço de sorvete. Pai, me dá uma bola de sorvete. Aí você dá uma bola de sorvete pro seu filho. Aí ele fala, pai, agora eu quero 2 bolas de sorvete porque eu gosto muito de sorvete. Aí você fala, toma filho, mais 2 bolas de sorvete. Todo dia você dá uma bola de sorvete a mais pro teu filho. O que vai acontecer com ele? Essa é a questão. Esse é o dilema com a inteligência artificial. A cada vez mais que passa, mais a gente recebe o que a gente quer. E nem sempre o que a gente quer é o que é melhor para ser consumido. Nem sempre o que a gente quer é o que é melhor para a nossa percepção de nós mesmos ou para a gente agregar mais valor. Nem sempre você faz o que lhe é melhor. Nem sempre você quer o que é melhor para você. Nem sempre a gente quer isso. Então é exatamente por isso que a gente chega no outro tópico que é muito interessante do porquê a ideia da inteligência artificial malvada é tão sedutora nos filmes, né? Para pensar I'll Be Back, de Arnold Schwarzenegger. Para pensar na Skynet, no Exterminador do Futuro. Esse plot do Exterminador do Futuro está presente em praticamente todos os outros filmes de inteligência artificial, quando ela é apresentada de uma forma como a vilã da história, e é exatamente por isso. Você define um critério de sucesso e ela vai testar todos os caminhos para chegar nele, e ela vai chegar no mais provável, não no mais plausível. Ou seja, ela vai chegar no que tem a maior chance de dar certo, não no que a gente acha que é o mais certo de fato. Como isso se traduz dentro dos filmes é muito clichê, né? A gente sempre fala, vamos criar inteligência artificial
para salvar o mundo. E o que ela faz? Mata todos os humanos. Isso sempre acontece. Isso acontece em Matrix, isso acontece no próprio Exterminador do Futuro. Teve um filme novo que saiu no Netflix, eu esqueci o nome do filme, que isso acontece também. Tudo acontece. Eu, Robô, com Will Smith, acontece isso. Ultron, o próprio Ultron dos Vingadores, pronto. Melhor exemplo que esse não tem. Foi Tony Stark e Mark Ruffalo. Tony Stark e o Hulk criaram lá o Ultron para salvar o mundo, e a primeira coisa que ele tenta fazer é destruir todo mundo, porque ele entende que é muito mais provável uma ação ser bem sucedida para salvar o mundo se destruir os seres humanos do que se fizer qualquer outra coisa. Então, é isso que acontece. E por que isso é tão sedutor pra gente? Porque isso tá brincando com uma coisa que também vem com a gente, se a gente quiser seguir nas nossas relações bíblicas, desde o paraíso, Adão e Eva, que não era para comer o fruto e comeu. Isso acontece com a gente desde a literatura, do que a gente não tinha que fazer e a gente foi lá e fez mesmo assim. Isso está com a gente desde os ditados mais antigos, né? A gente só é humano, isso está dentro da nossa natureza. Não importa qual é a vertente filosófica ou religiosa que você viva. É sempre assim. A gente sempre faz o que não é bom pra gente. Por isso que a moral existe, por isso que a ética existe, enfim. É isso que está acontecendo hoje nos nossos modelos de negócio. A gente não sabe mais o como a gente vai chegar lá. A gente só sabe onde a gente tem que chegar. Foi isso que mudou. Então pensa nesse exemplo. Pensa nisso, que não importa mais o que eu estou fazendo para chegar onde eu quero. Só importa onde eu quero chegar. Antes da gente seguir para os outros exemplos, vamos pensar se hoje vale a pena você fazer um MBA. O MBA, quando ele nasceu, ele era ótimo. Por quê? Você tinha um modelo de negócio que, se fosse copiado, ele trazia, se fosse pelo menos implementado daquela forma, ia lhe trazer um diferencial competitivo muito grande. Imagina só a Toyota quando ela trouxe o Just in Time. Imagina só o poder competitivo que uma empresa que domine essa metodologia teria no mercado frente às outras. Putz, só de não ter estoque já é uma coisa fora de série. Então, é de bom tom imaginar que os executivos da Ford, dominando essa tecnologia, teriam um diferencial competitivo muito maior do que os seus concorrentes, exceto a Toyota, é claro. Agora imagina hoje. Imagina hoje você fazer um MBA para estudar o modelo de negócio do Instagram, sendo que nem o Instagram sabe o modelo de negócio deles. Por que todo mundo estuda? E essa é uma pergunta bem interessante para a gente refletir. Por que todo mundo estuda quando está fazendo um curso de ciência de dados ou quando está fazendo um curso de design? Por que todo mundo estuda cases como Instagram, Uber, Spotify? Todo mundo estuda esses cases. Mas nunca saiu um novo Instagram, nunca saiu um novo Spotify, nunca saiu uma nova Netflix, mas os cientistas de dados fazem milhares de projetos copiando os algoritmos, o pessoal de design faz milhares de projetos replicando a interface gráfica do Netflix. Por que isso acontece? Porque o ouro, gente, o foco não está mais no modelo de negócio, não está mais em qual foto vai aparecer para você primeiro, não está mais em qual filme você vai ver, não está mais em como isso vai estar disposto na sua tela, não está mais aí. O objetivo de negócio está onde você quer chegar. Ô, velho, tá quanto o MBA, assim, barril, assim, na gringa? 45 mil dólares por baixo, assim. Eu boto fé. Então vamos materializar isso, vamos, como diria Fernando Henrique Cardoso, vamos coisificar esse troço pra gente ver de fato como é que funciona. O Instagram, ele não quer mais que você veja fotos legais. O Instagram quer te prender lá. Esse é o modelo de negócio do Instagram. É o que precisa ser feito. Ele vai fazer qualquer coisa que ele precisar para te deixar mais tempo na frente da tela. Vão ser escritos trocentos algoritmos para isso. Vão ser estudadas diversas formas de ativar os nossos gatilhos mentais para isso acontecer. E não é replicando esses gatilhos que a gente vai conseguir chegar no mesmo resultado que eles. A gente precisa ter o nosso modelo de negócio. Mesma coisa para Uber. Mesma coisa para o Airbnb. O Airbnb não está mais preocupado com qual é o lugar que ele vai te mostrar para você ficar. Não é isso que ele quer.
O Netflix, por exemplo, ele não está mais preocupado em te mostrar filmes numa ordem que você acha legal e nem muito menos te mostrar filmes que você vai querer assistir agora, nem nada do tipo. O Netflix está preocupado agora em identificar novas tendências. Eles usam os modelos dele para isso agora. Eles estão preocupados em identificar novas tendências de novas séries ou de novos filmes que o público pode querer assistir. Então, não adianta mais a gente fazer um MBA para estudar o case Netflix. Porque o case Netflix está sempre mudando. A forma dele interagir com você está sempre mudando. A forma que ele vai lhe mostrar os filmes, a ordem vai sempre mudar. Ah, mas pode ser por o quanto mais, qual a maior probabilidade que eu tenho de gostar do filme, ele vai me mostrar primeiro. Não, eles não estão mais fazendo isso agora também. Eles estão começando a incentivar variabilidade nas sugestões que fazem para buscar um gosto diferente do outro, para buscar algumas coisas mais novas para que você possa assistir. Então não vale mais a pena hoje em dia a gente ir atrás de MBA em Data Science, em gestão de negócios 4.0. Não, isso não vai mais agregar valor. O que vai agregar valor é validação científica do seu modelo de negócio. Isso sim vai agregar valor. O que é validação científica de um modelo de inteligência artificial ou de um modelo de negócio que usa inteligência artificial? É primeiro a gente validar 3 coisas: probabilidade, desempenho e utilidade. Essas são as 3 coisas que a gente tem para validar. Vamos entender um pouco melhor desses 3 conceitos e o porquê eles são tão importantes para a gente validar o nosso modelo e para saber se de fato é algo que vale a pena a ser investido em, né? O que é probabilidade, o que é desempenho, o que é utilidade? Vou explicar os 3 numa história bem curta. Vamos supor que você vai sair para trabalhar. Amanhã tem uma reunião super importante no teu trabalho e está no inverno. E obviamente você não está em Salvador, porque em Salvador não tem inverno. Então vamos supor que você vai sair para trabalhar. E aí você olha a sua previsão do tempo, porque você vai ter que andar um pouquinho do estacionamento até o lugar que você vai trabalhar e você não quer se molhar porque é uma reunião muito importante. E aí você olha a previsão do tempo e você vê que tem 90% de chance de chover naquela manhã. E aí você se pergunta, porra, vou levar meu guarda-chuva então? Aí você fala, porra, se eu levar o meu guarda-chuva eu não vou me molhar. Porque tá dizendo aqui que vai chover só um pouquinho. Se eu botar o guarda-chuva em cima de mim, não deve ter muito vento, não vai me molhar muito. Tá, beleza. Mas aí você se pergunta de novo, porra, velho, mas eu vou querer ficar com esse guarda-chuva molhado dentro da minha reunião o dia inteiro? Pô, eu não vou levar esse guarda-chuva não, velho. Qualquer coisa eu dou uma corridinha e tá tudo certo. Nessa história, gente, a gente cobriu os 3 aspectos do pensamento científico, da validação do pensamento científico. Probabilidade, a gente viu que tem 90% de chance de chover. Antes da gente passar para o próximo, se existe 90% de probabilidade de chover, não significa que se não chover a probabilidade, a previsão do tempo está errada, tá? Probabilidade vem do latim probare, o que eu consigo provar. Então eu consigo provar que com 90% de certeza que vai chover amanhã. Não é uma certeza de 100% de que vai chover amanhã. A gente vai desconstruir mais um pouco essa ideia entre probabilidade e incerteza um pouco mais para frente, porque é um dos principais culpados disso não funcionar, tá? Da aplicação do modelo científico não funcionar. O segundo ponto foi o desempenho. Então, se chover, o quão seguro eu estou de que eu não vou me molhar se eu estiver usando o guarda-chuva? É um desempenho aceitável eu usar o guarda-chuva para chuva. Mas não morre aí. E esse é o grande erro da maioria dos modelos de negócio com inteligência artificial. Falta utilidade. Então, se o meu desempenho for bom para o provável cenário, essa ação ainda vai ser útil para mim. Aí entra a análise de custo. Qual é o custo? Qual é o trade-off?
Para eu não me molhar em uma andada de 2 minutos, eu vou passar o dia inteiro com o guarda-chuva molhado debaixo do braço em uma reunião importante. Isso para mim não vale a pena. Pronto, acabou. Escolhi cientificamente e validei que eu não vou usar guarda-chuva. Agora vamos mudar só um pouco o cenário. Vamos supor que essa pessoa é soro positivo, ela tem HIV. Muda completamente a utilidade de ficar com o guarda-chuva molhado o dia inteiro. Ela não pode se molhar, ela tem que levar o guarda-chuva. O custo dela se molhar, o custo dela ficar com o guarda-chuva o dia inteiro na mão é muito menor do que o custo dela se molhar. Então, ela vai levar o bendito do guarda-chuva. Então, esse pensamento inteiro para a gente decidir se vai ou não vai levar o guarda-chuva é um saco. Agora, é por isso que é importante a gente validar os nossos modelos de negócio com inteligência artificial. Validar cientificamente o nosso modelo de negócio usando inteligência artificial. Por que isso é tão importante? Porque quando a gente começa a fazer isso, quando a gente começa a se questionar a utilidade do nosso modelo de negócio, a gente não admite, a gente refuta a ideia de que os fins justificam os meios para tudo. E é isso que está acontecendo na nossa sociedade de hoje. É impossível, gente, regulamentar a inteligência artificial. Isso é a maior bobagem do mundo. Não tem como você regulamentar a inteligência artificial. A LGPD não está regulamentando a inteligência artificial. Por quê? Se você regulamenta a inteligência artificial, você está criando um conjunto de condições. Você está criando um conjunto de if, else, se, então. É isso que você está fazendo. O que você pode fazer de alguma forma, alguém pode argumentar que se você usa um Reinforcement Machine Learning, se você usa um Deep Learning por reforço, você está regulamentando, você não está. Você está dando mais opções, você está pesando mais um determinado caminho, você não está dizendo o que ele tem que fazer. É impossível você regulamentar a inteligência artificial. Então você precisa validar cientificamente a utilidade daquele modelo para a tomada de decisão, para você não cair em alguns problemas que simplesmente não tem solução. Então vamos voltar para o exemplo do Instagram. Será que realmente vale qualquer coisa para manter uma pessoa presa na frente do celular? É esse o dilema que a gente está começando a viver agora. As pessoas estão começando a se perguntar, será que a ansiedade que eu tenho de usar um Instagram de fato supre o benefício que ele vai me dar? Essa é a relação de custo. Essa é a relação de custo. Poxa, mas isso que você está falando, Daniel, é uma coisa individual. Não tem a ver com todos, isso é um problema de uma pessoa específica. Isso pode até ser verdade em certa medida, mas enquanto você se coloca como um profissional, como uma pessoa que está criando um novo business, as objeções do uso ao seu negócio é sim um problema para você refletir, é um problema para você solucionar. Então, isso é validar um modelo de inteligência artificial, isso é você validar o seu modelo de negócio 4.0, né, como o pessoal gosta de chamar, cientificamente. Você precisa se perguntar não só sobre probabilidade, não só sobre desempenho, mas sim sobre a utilidade do que você está fazendo, sobre a utilidade do que o seu modelo está lhe devolvendo. Eu dei um exemplo, um exemplo de cunho social, porque eu acho que é mais claro e é mais relatable, né? É mais fácil da gente se relacionar, da gente mostrar empatia. Mas a gente pode mudar isso também para uma questão mais fria, porém ainda com um pouco de empatia, para modelos de carros autônomos. Qual é o grau de assertividade que eu preciso ter no meu modelo para que eu possa colocar um carro autônomo na rua? A resposta mais cética é o seguinte: Daniel, se o carro autônomo causar menos acidentes do que pessoas causam dirigindo, já está ok. Essa é a resposta mais cética. Então, se a probabilidade de um ser humano atropelar alguém na faixa de pedestre é de 20%, no momento em que um carro autônomo tiver uma probabilidade de 19% de atropelar alguém na faixa, eu posso substituir, eu posso colocar carros autônomos na rua. Essa é a primeira e a solução mais fácil, mais cínica para o problema.
Quando a gente começa a pensar um pouco mais sobre isso, a gente começa a se perguntar sobre o que aconteceria caso um carro atropelasse alguém, o que aconteceria caso alguém atropelasse alguém, como é que eu vou processar esse carro, quais são as medidas legais cabíveis ao acidente, à família da vítima ou à vítima em si, quem é que vai pagar essa indenização, percebe? É o mesmo problema quando o pessoal racionalista desce para o mundo real. É a diferença, por exemplo, entre conservadores e liberais, mas a gente não vai entrar nessa. Onde é que a gente quer entrar? A gente quer entrar no ponto em que as relações de mercado mudam tão rápido quanto o modelo de negócio em si, com a forma com que as empresas se relacionam com seus clientes. E hoje, nem as próprias empresas mais sabem como é que essa relação é feita, propriamente dita. Porque o modelo de negócio muda na medida em que ele precisa mudar para que o resultado seja alcançado. Então a gente pode voltar para a ideia de Bauman, para a ideia de Zygmunt Bauman, e dizer o que está acontecendo hoje de verdade. Ele dizia que a gente vivia num mundo líquido muito antes da gente ter toda desse boom da inteligência artificial. Depois ele voltou e falou assim, tá vendo o que eu falei para vocês? É isso mesmo. Mas ele já dizia isso um pouco antes. Ele dizia isso antes, inclusive, da inteligência artificial pilotar a proposta de valor das pessoas. Então, o que muda nesse novo cenário com inteligência artificial aí no meio? Se a gente não sabe nem mais como a gente está fazendo para oferecer valor para o nosso cliente. Muda que a sociedade sai de ter relações líquidas, a gente sai de mudar de acordo com o nosso modelo de negócio para um ambiente onde a gente muda qualquer coisa que precisar mudar para se atingir o objetivo. E num cenário como esse, se não houver validação científica do modelo que foi criado, a gente pode cair em um relacionamento onde qualquer coisa é válida, absolutamente qualquer coisa é válida para se chegar no resultado esperado. Então, por isso que a gente precisa de validação científica, por isso que a gente carece da validação de trade-off, por isso que a gente carece da validação da utilidade de um determinado modelo de negócio antes de colocar ele em produção. Porque, afinal de contas, a pergunta sempre foi a mesma. O custo. Qual é o custo? E a gente está disposto a arcar com ele. Então, eu espero que vocês tenham curtido a nossa palestra sobre modelos de negócio artificiais. Se vocês quiserem saber um pouco mais do nosso trabalho, segue a gente lá no LinkedIn, Horus ITS. A gente sempre posta algumas coisas discutindo dados abertos, dando o nosso parecer sobre contas públicas. É bem interessante o que está rolando por lá. Segue a gente no Instagram, @Horus ITS. A gente está fazendo agora lá no nosso link da bio, tem um link lá para você validar o seu modelo de negócio artificial. Então, tudo isso que a gente discutiu agora está lá dentro de uma forma bem compreensível de vocês poderem fazer esse diagnóstico. Valeu!